Sejam todos muito bem-vindos à PUC Minas, ainda que seja um ambiente virtual, esse é um ambiente provido pela universidade. Eu sou o professor Romeu, estou junto aqui com alguns colegas professores e coordenadores de cursos, né? Eu peço aos colegas que mantenham aí a câmera ligada para a turma identificá-los. Vou passar aqui a palavra para que os colegas se apresentem. Vou começar pela Bárbara, com a ordem alfabética, né, Bárbara? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Bárbara Faria, sou professora e coordenadora aqui na PUC Minas. Atuo também como Product Manager aqui no Nubank. E junto com o Romeu e a Thaís, eu coordeno a formação em gestão de produtos digitais. Sejam muito bem-vindos. Ótimo, vou passar a palavra para o professor Marco, que está conosco aí também. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marco, que nem o professor Romeu comentou, né? Sou coordenador do curso de Engenharia de Redes, Computação em Nuvem, Gestão de Infra e TI, né? Então, alguns cursos aí da área de infraestrutura, da lista de cursos que nós temos de transformações digitais aí na PUC Minas, né? Tanto da pós online como da pós virtual, né? Sou basicamente professora 25 anos, né? Tanto na graduação como pós-graduação, e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre os nossos cursos. Obrigado, Marco. Thaís, Oi, gente, boa noite. Eu sou Thaís Falabella, sou professora e coordenadora aqui, principalmente da pós de UX e Design de Produtos Digitais, também dou aula em algumas outras pós também, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esse curso hoje. muito bem, pessoal. Essa é uma parte do nosso time. Eu sou o professor Romeu, sou coordenador do Núcleo de Tecnologias Digitais. E nossa fala aqui inicial é exatamente para apresentar a vocês um pouco da universidade, né, dessa instituição, que eu particularmente tenho muita gratidão em fazer parte. E eu quero mostrar para vocês rapidamente um pouquinho aí da nossa oferta, né, o grupo de núcleo, o grupo de cursos que a gente trabalha nesse grupo de professores e coordenadores aqui, é o que a gente chama de Núcleo de Tecnologias Digitais, num portfólio de mais de 750 cursos de pós-graduação da PUC Minas. A PUC Minas é pioneira na pós-graduação Lato Sensu no Brasil, né, e hoje tem aí uma oferta realmente considerável. No Núcleo de Tecnologias Digitais, a gente tem 4 grandes grupos de cursos: o grupo de desenvolvimento de software, o grupo de Data e Analytics, o grupo de infraestrutura e gestão de TI e o grupo de soluções e negócios digitais. Nosso objetivo é ofertar alternativas para todo profissional que atua diretamente ou indiretamente com tecnologias digitais. Então, a gente busca mapear esses perfis, né, e criar uma oferta bastante consistente. Então, por mais que a gente tenha tido a confusão do link aqui, a gente está em casa, o professor Marco participa ativamente aí desses processos, né? Assim como Bárbara, Thaís. O Tiago, que não pôde estar conosco aqui hoje, mora em Lisboa, Lisboa não, lá em Portugal, né? E hoje não pôde estar com a gente aqui, mas também faz parte desse grupo. Tem também o professor Ilo, tem o professor Kellis, né? Marco, passar. É porque você havia compartilhado da tela, mas descompartilhou, Romeu, a sua apresentação. Por algum motivo, ele, de vez em quando, ele tem caído. Estranho. Me confirma se a tela voltou. Voltou. Ótimo. Então, eu estava falando aqui, né, desses grupos, desses 4 grupos de cursos, e, né, um pouco dos cursos que a gente está ofertando com relação a tecnologias digitais. Essa oferta ela é muito dinâmica e o tempo inteiro tem cursos novos. Eu quero rapidamente mostrar um pouquinho da nossa universidade. Caso vocês queiram fazer análise de cursos e comparação entre os cursos, a gente tem um site que é o site icei.pucminas.br/latosenso,
Vou pedir a vocês aí, coloquem por gentileza o link no chat. E essa universidade que recebe vocês, né, nós aqui somos, boa parte de nós somos filhos da PUC, né, a gente usa esse termo aí para falar daqueles que passaram por essa universidade. A PUC, ela preza aí e trabalha com vários programas, né, então, quando a gente fala da pós-graduação ou da graduação, a PUC oferta cursos em todas as áreas do conhecimento. A gente preza pela excelência do corpo docente. Os cursos de pós-graduação lato sensu, eles têm pelo menos 30% de mestres ou doutores, né? E o professor, para atuar na pós-graduação, em específico, que é o que a gente vai falar aqui hoje, ele tem que ter pelo menos a titularidade de especialista. E a gente vai falar um pouco disso também, né? A gente trabalha fortemente com interdisciplinaridade, então a gente aqui o tempo inteiro está conversando, o professor Marco é da área de infraestrutura e gestão de TI, a Bárbara de produtos, a Thaís de design, e os nossos cursos mesclam isso tudo para além de toda a oferta que a universidade oferece, né? E essa universidade que tem mais de 65 anos aí, uma tradição em ensino. Aqui algumas das coisas que acontecem na PUC que podem trazer benefícios para vocês de alguma forma. O PUC Tech é um programa de fomento ao empreendedorismo e permite, né, que vocês possam trazer suas ideias e estruturar isso em negócios, e a PUC vai ajudar nessa jornada. A gente tem uma plataforma que é a PUC Carreiras, que permite integração entre empresas e alunos. Nós temos ainda um podcast no Spotify, que é o PUC Play, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do que acontece na universidade. E aqui um pouco das nossas plataformas educacionais. A PUC Minas é um benchmark em transformação digital na educação, né? Quando, na época da pandemia, lá em 20 de março de 2020, né? Quando foi decretado aí o lockdown, a PUC conseguiu migrar toda a sua oferta em uma semana. A oferta da graduação foi toda em uma semana, então tudo que você tem num sistema está integrado com os outros sistemas, né? Tanto o sistema da graduação quanto o sistema da pós-graduação. E aí no Canvas, que é um ambiente de LMS usado pelo MIT, Harvard e outras universidades, né, grandes e consolidadas no mundo, a PUC utiliza esse sistema. A gente utiliza a plataforma do Teams para fazer as nossas aulas síncronas e reuniões, uma plataforma extremamente robusta e capaz. Então, essa é a nossa estrutura. A gente fala do Instituto de Ciências Exatas, que é o instituto, né, ao qual o Núcleo de Tecnologias Digitais está vinculado, e aqui vocês vão encontrar outros grandes projetos e programas que a gente tem. O ICEI Talks tem mais de 120 entrevistas, palestras com pessoas do mercado e participação também dos nossos professores. Nós temos um programa que permite o pessoal da graduação subir o degrau para chegar naquilo que as empresas pretendem. E a gente tem uma série de parcerias que vão ajudar vocês nesse processo de aprendizado na pós-graduação e também na graduação. Estamos falando aí de IBM, Microsoft, AWS, Cisco, Google, que não está aqui nesse slide, né? Mas falo logo à frente ali. Eu sou embaixador no Google, o professor Marco é embaixador aí na parceria da Cisco, na parceria também da AWS, ele tem uma atuação muito forte, e a gente traz essas parcerias para apoiar aí né, o aprendizado de vocês. Para além aí do mercado mais profissional, a gente tem acesso a todos os periódicos da CAPES, né, que é um portal que dá acesso à maioria de periódicos que a gente tem aí no mundo, a I3E e a ACM, que são as duas bases principais da área de tecnologia, e também a O'Reilly, que é um ambiente extremamente interessante para todo mundo aí da área de tecnologia. Aqui nós estamos falando de mais de 45 mil títulos, livros completos, videoaulas e uma série de outros recursos. Aqui tem um pouquinho, né? Na Microsoft, vocês têm acesso aos softwares da Microsoft, com exceção do Office.
um crédito de $200 para utilizar os serviços de nuvem do Microsoft Azure, na parceria da AWS, que também utiliza o Canvas, né, como sistema de ensino e aprendizagem. Vocês têm acesso a treinamentos oficiais, descontos nos processos de certificação e créditos para acessar todos os serviços de nuvem. IBM, idem, vocês têm acesso às plataformas que permitem testar soluções. No Google, vocês têm acesso aí a um conjunto de cursos selecionados exclusivamente para academias, para as academias parceiras, e uma trilha de certificação introdutória, intermediária e avançada. Existem descontos financeiros aqui para a concessão aí dos vouchers. E nós temos também uma parceria com a Cisco, que traz uma maratona e um processo de treinamento e certificação na área de infraestrutura, mas os cursos se estendem para várias outras áreas. Professor Marcos, você quer comentar pouco, né, do que a gente tem feito aí com a Cisco? Bom, eu já estou colocando aqui no chat algumas informações, né, dessas coisas de parcerias que você está mencionando, né? icei.pucminas.br/parcerias. Tem muita coisa que é exclusiva para aluno, mas também tem muita coisa que é aberta à comunidade, tá? Nós temos aí o modelo de voucher da AWS, Romeu, pode chegar a 100%. Eu vi que no seu slide estava 50%, mas a gente já conseguiu um canal para chegar em até 100%, dependendo lá de uma trilha que eles têm que fazer numa comunidade, né? E em particular aí sobre a Academia da Cisco, a gente participa, nós estamos na 10ª edição dessa maratona. De 4 para trás, eles começaram a fazer um ranqueamento das instituições de ensino no Brasil e nós fomos campeões 3 vezes, né? Nós fomos tricampeões, perdemos só para o Galo aqui de Minas, né? Que conseguiu o tetra, tá quase indo para o Hexa aí, se der tudo certo, enfim. A gente, então, participa dessa maratona. Esse ano é um curso gratuito de defesa de rede, oficial da Cisco, você recebe certificado, né? Já está aberto nesse site mesmo das parcerias, você tem acesso ao link para se inscrever nessa maratona, e os 1.500 melhores alunos classificados no país, a Cisco banca o curso CCNA1 e o Network Security. Tá? Eu vou colocar o link de qualquer forma aí da parceria, mas valeu pela lembrança da parceria com a Cisco. É realmente muito representativa, e o fato de nós sermos aí vencedores algumas vezes, né, nos atribui condições de distribuir vouchers para os nossos alunos. Sábado agora, eu estive na formatura do curso de Tecnologia em Segurança da Informação EAD. Veio um rapaz do Rio de Janeiro exclusivamente para me dar um abraço, porque ele recebeu o voucher, fez a prova, foi aprovado e falou: Marco, transformou minha vida. Então, assim, são coisas que a gente não percebe o alcance, né? Mas que realmente vale muito a pena a gente perceber as oportunidades. Vamos, eu volto a palavra para você. Obrigado, Marco. Vamos em frente aqui. Gente, esse aqui eu gosto até de mostrar, porque muita gente não tem, né, a noção do benefício que é o ambiente da O'Reilly. Só me confirme se vocês estão vendo o Google Chrome aí. Eu estou entrando aqui na plataforma da O'Reilly. Estamos vendo só a apresentação, Romulo. Deixa eu só fazer aqui uma parada e voltar aqui com o compartilhamento. Vocês estão vendo o Chrome aí agora? Agora Queria que vocês colocassem qualquer tema dentro da área de tecnologia que vocês tenham interesse em fazer uma pesquisa. Qualquer coisa. Coloca no chat aí um termo qualquer de tecnologia que vocês tenham interesse. Eu quero mostrar para vocês um pouco desse recurso. Pode ligar o microfone se quiser. Se ninguém... UX. Então, vamos pegar aqui UX. UX, vou fazer uma pesquisa só para vocês terem uma ideia desse benefício. Nós temos aqui 42 mil livros que, em alguma situação, aborda UX. Né? Cybersecurity. Cybersecurity. Vamos colocar aqui.
Cybersecurity. Nós temos 7.272 livros. E aí, gente, só para vocês entenderem, são livros extremamente atualizados, aqui, ó, março de 2024, chega ao ponto de você ter acesso a livros que ainda vão ser lançados. Aqui a gente tem, ó, Threat Hunting, né, janeiro de 2025, e aqui deve aparecer em algum momento aqui um livro de 2025 que ainda não foi lançado. Tá aqui, ó, Building Applications with AI Agents. Esse livro vai ser lançado em outubro de 2025. Vocês têm acesso ao draft dele aqui. Então, vocês podem entrar em qualquer um desses livros e vocês vão perceber aqui que vocês têm acesso completo ao livro, não apenas a livros, mas cursos. Então, aqui, ó, iniciando aqui esse livro, você tem acesso a 100% dele, com a possibilidade de fazer pesquisa, todas as facilidades desse recurso digital, tá? Quem não tem esse recurso pela PUC Minas, deixa eu só parar o compartilhamento e voltar aqui. Quem não tem acesso a esse recurso pela PUC Minas e precisa pagar, esse recurso ele custa na casa de $500 por ano, tá? Só para vocês entenderem, né? Depois a gente pode voltar ali, Jonathan, e selecionar outras coisas como data marketing ali, tá? Mas só para exemplificar para vocês o recurso. E agora, gente, rapidamente explicar um pouco sobre o que é essa pós-graduação. Hoje nós estamos aqui com 2 grupos, o pessoal de computação em nuvem e engenharia de redes e o pessoal de gestão de produtos digitais, UX, design de produtos digitais e UX engineering. E eu gosto muito de explicar isso aqui porque há uma confusão das pessoas, né? Nós estamos falando dos cursos de lato sensu. Existem cursos de lato sensu e stricto sensu. Tudo isso é pós-graduação. Existe ainda um curso chamado curso de aperfeiçoamento, tá? Aperfeiçoamento. Muita gente não sabe a diferença entre essas coisas. Vamos lá. O MEC, ele regulamenta que existem cursos de aperfeiçoamento e especialização na pós-graduação lato sensu. Não há nenhuma regulamentação do MEC com relação ao que é conhecido como MBA. Para o MEC, um MBA, ele é uma especialização, tá? A diferença do aperfeiçoamento para a especialização, que o aperfeiçoamento, ele tem no mínimo 180 horas aula. A especialização e o MBA tem que ter no mínimo 360 horas aula, tá? O aperfeiçoamento, ele tem um valor muito grande de mercado. São técnicas, são práticas. A especialização, ele tem um valor de mercado e acadêmico. Se você formar na especialização, você consegue dar aula em um curso de especialização. No caso da PUC Minas, se você tiver aperfeiçoamento, você não consegue dar aula em um curso de especialização, tá? Então, isso tem uma diferença que muitas pessoas não conhecem, né? E às vezes algumas pessoas perguntam, poxa, mas esse curso não alcançou o nível de MBA? É muito importante a gente entender que MBA vem de Master in Business Administration. Então, o curso de MBA ele é voltado para quem quer fazer gestão de negócios, gestão de alguma área. Então, não faz sentido, por exemplo, eu ter um MBA em engenharia de redes. Não faz sentido eu ter um MBA em UX Engineering. Não. Uma carreira é administração e outra carreira é engenharia ou cursos técnicos de áreas específicas, tá? Então, há uma confusão aí que o curso que tem, né, que é mais interessante é MBA, não. O curso de MBA ele é um curso de especialização voltado ali para a área de administração, tá? Mestrado e doutorado são cursos stricto sensu, ou seja, voltados para pesquisa. A gente recebe muita pergunta falando,
eu consigo fazer um artigo científico fazendo a minha especialização? Você pode até fazer isso, mas por sua conta, né? O curso de especialização, ele não é voltado para a pesquisa. Então, essa coisa precisa ser compreendida, tá? O curso de especialização tem uma duração de 6 a 2 anos. Nós temos no nosso portfólio cursos que duram na casa de 1 ano, o MBA de 1 a 2 anos, o mestrado na casa de 2 anos e o doutorado na casa de 4 anos. Só para a gente entender um pouco da diferença entre essas formações, tá ok? Os cursos de aperfeiçoamento, normalmente 6 meses. Pois bem, a pós-graduação não é um nono período da graduação, tá? Existe um conteúdo muito pesado, mas um nível de profundidade diferente. A presença nos cursos online, ela não é cobrada, mas, embora você tenha acesso às gravações das aulas, é uma expectativa nossa que você esteja de maneira síncrona, como a gente está fazendo aqui, tá? Então, o volume é muito alto e você precisa ter disciplina e autonomia nesse processo de ensino. Eu costumo ressaltar muito que o seguinte, o maior investimento de vocês, quando vocês vêm para uma pós-graduação, né, por exemplo, no nível de lato sensu, o maior investimento não é de dinheiro, é de tempo. Vocês vão ter, normalmente, aulas nos cursos online às segundas e quartas, ou terças e quintas. A gente espera que na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no final de semana, você esteja praticando aquilo. Porque, gente, vamos combinar aqui. Ninguém vai virar especialista de qualquer área que seja com 6 encontros, totalizando 24 horas. Né? Você vai se tornar especialista na medida que você praticar aquilo. Então, muitas vezes chegam pessoas, eu quero fazer 2 cursos. Cara, você vai ter tempo para se dedicar aos 2 cursos? Então, fica aqui essa recomendação, né? Não é um curso pedagógico, é um curso andragógico, é para adultos. Então, o professor ele vai passar com você em vários temas, né? A gente costuma dizer que o lato sensu ele é abrangente e menos profundo. O stricto sensu ele é menos abrangente e mais profundo, né? Só que ambos não são a graduação. Então você está aqui para ver como diria, o caminho das pedras e você vai praticar aquilo que o professor vai te passar em sala de aula, dentro de algum projeto seu e, de preferência, interagindo com as pessoas, criando um networking. Tá? Muito importante que vocês tenham essa expectativa alinhada ao buscar aqui um curso de especialização. Bom, já está acabando aqui a minha parte. No processo do curso de pós-graduação, vocês vão ter o acompanhamento do coordenador, do apoio acadêmico e do professor. Na PUC Minas, o coordenador ele é responsável pelas questões didático-pedagógicas. O apoio acadêmico ele é responsável pelas questões administrativas. Então, muitas vezes, nós não conseguimos responder para vocês, um boleto que eu tive aqui, teve alguma questão, essa questão ela é resolvida com o apoio acadêmico. O coordenador, ele cuida do projeto pedagógico, da experiência dos alunos e acompanha os professores. Dentro da PUC Minas, a gente tem essa estrutura, tá? E o professor é quem vai te acompanhar nas aulas e nas avaliações. Um pouquinho da experiência em cada tipo de curso. A gente tem os cursos presenciais e online, onde você vai ter uma aula ou em sala de aula física ou no Teams. Todo o material didático sempre vai estar no Canvas, independente da modalidade. Na outra, as aulas são gravadas. Você vai ter acesso a hora que você quiser. Pode ser 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, 8 horas da manhã, à tarde, né? Aqui você tem um acompanhamento nos cursos online presenciais, um acompanhamento síncrono do professor. Aqui embaixo, nos cursos que a gente chama de EAD, você vai ter o professor mentor interagindo com você num fórum.
As avaliações nos cursos online e presencial, elas são normalmente de trabalhos, exercícios, junto com a turma, junto com o professor ali, durante o processo da aula. Já nos cursos EAD, você vai ter questões objetivas, tanto na avaliação formativa quanto na avaliação somativa. Durante e ao final do processo, você tem avaliações, né, por questões objetivas. Mas as aulas trazem muita prática no dia a dia, né? Os nossos professores, a grande maioria deles, atuam fortemente no mercado. Os cursos online ao vivo e os presenciais, eles têm 12 disciplinas síncronas e 3 disciplinas EAD, tá? Não temos TCC. Você pode contratar um TCC se você quiser, mas não é um elemento integrante desse curso, tá? As aulas no ambiente online e também no presencial, elas acontecem segundas e quartas ou terças e quintas. Em alguns núcleos, também acontecem às sextas-feiras, não é o caso do nosso núcleo. As aulas vão de 7 às 10h20, às 10h30, tá? Com um intervalo aqui no meio de 20 minutos. E os cursos, eles iniciam em março ou em setembro. Por volta ali de março, abril, por volta de agosto, setembro, né? As turmas começam. No caso, a maioria desses cursos vai começar no dia 8 de abril. Você pode se inscrever até por volta do dia 15, por dia 20, tá? Uma vez finalizada essa inscrição, você só pode entrar agora em setembro. Já nos cursos EAD, você pode entrar, o curso começa em março, você pode entrar de março a novembro, a qualquer momento. A gente tem entrada contínua. As disciplinas, elas são liberadas de 20 em 20 dias, mais ou menos. Então, você vai ter a liberação dessas disciplinas aí. Se você entrou no início, você tem que esperar elas serem liberadas. Se você já entrou depois, você vai ter um backlog de todas aquelas que já foram liberadas antes. É o aluno que dita o ritmo. Quando você termina de ver as aulas, você faz a sua prova, no momento que você tiver, né, melhor condição. Também não há TCC, mas você pode contratar à parte. Nos cursos EAD, 100% das disciplinas, as 15 disciplinas, são EAD, são gravadas, tá? Bom, eu vou pular essa parte aqui, né? Finalizando aqui a minha fala, eu só queria trazer para vocês aqui um pouquinho do relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele traz um pouco, olha aqui, ó, das habilidades. Isso aqui é um relatório de janeiro de 2025, tá? Isso aqui saiu em 2021, 2023 e agora 2025. Eu queria só mostrar para vocês rapidamente que aqui nos nossos cursos a gente tem um estudo muito grande sobre o que precisa ser colocado para um profissional naquelas áreas, né? Mas a gente tem uma preocupação de que o curso não seja simplesmente um curso de ferramental. Ah, eu quero aprender Power BI, eu quero aprender o aplicativo da Cisco. Cara, muitas vezes, talvez o curso específico dessa ferramenta seja mais interessante, um curso livre. Aqui a gente busca trabalhar todas essas habilidades. Não só as tecnológicas, mas também as de comportamento. E aqui é interessante a gente ver que para 2030, a área de tecnologia, ela saiu de um único item nas principais habilidades para 3 itens. E olha que interessante, Marco. Um deles aqui é exatamente Networks and Cybersecurity. A inteligência artificial está tomando uma evidência muito grande, o letramento tecnológico, né? E as outras questões aqui que são muito mais de comportamento, né? Pensamento criativo, resiliência, curiosidade e aprendizado contínuo, liderança e influência social, gestão de talento, pensamento crítico,
consciência ambiental. Então, só para vocês verem um pouquinho do que as pessoas que estão discutindo sobre o futuro do trabalho, o que eles estão vendo aí, e a gente está muito antenado a tudo isso aqui na construção aí dos nossos currículos, dos nossos projetos pedagógicos. Eu deixo com vocês aí o meu contato, né? Caso vocês queiram depois discutir um pouco mais sobre isso, eu me envolvo muito nessa discussão sobre carreira, sobre formação, né? Para além dos cursos que eu coordeno. E aí eu quero fechar aqui agradecendo a todos vocês que estão, né, nos prestigiando com a presença, né? Estamos aqui. Esse é um bate-papo, gente. Nosso objetivo aqui é tirar as dúvidas de vocês sobre a instituição, sobre o curso que você está buscando, sobre o seu momento de carreira, porque é muito do que a gente discute o tempo inteiro, tá certo? Então, muito obrigado, fico à disposição de vocês, né? Tá aí o link dos meus contatos, vou também colocar no chat para a gente poder trocar figurinhas mais à frente, tá joia? Então, vou parando aqui. Nós temos aqui grupos, né? Eu vou passar para o professor Marco aí, que ele já deve ter esquematizado a turma de engenharia de redes e cloud Isso. computing. Ô, Romeu, a princípio eu queria só falar que a confusão inicial refletiu numa apresentação muito mais completa do que eu teria condições de ter feito, né? Então acabou que a equipe aí, pessoal de engenharia de redes e de computação em nuvem, teve uma visão muito mais ampla daquilo que eu havia preparado para conversar com vocês, né? Eu acho que esse modelo, inclusive, pode se repetir, né, Romeu? Porque você tem muita propriedade para falar sobre todos esses aspectos, já que o Romeu, além de ser coordenador de alguns cursos, pessoal, ele assume uma função que é a integração entre os cursos da área de TI, né? Então, por isso que ele está muito bem informado sobre todas essas parcerias, sobre como que quais cursos estão em ofertas, quem está ofertando qual recurso. Então, assim, eu acho que foi excelente. Para quem ia assistir só engenharia de redes, computação em nuvem, teve uma aula aí sobre o nosso modelo educacional, né, e de parcerias, que é uma coisa muito importante, né? Enfim, pessoal, eu vou então convidar, vou colocar um link aqui no chat. Não, o link foi muito grande, tá? Esse outro link aí, o pessoal que está para o curso de engenharia de redes, computação em nuvem, por gentileza, vamos passar para o lado de lá e deixar o Romeu e as outras colegas aí, né? A Thaís e a Bárbara, se eu não me engano, conduzirem a conversa sobre os cursos em particular deles na área de UX. Perfeito? Encontro vocês lá daqui a alguns minutos. Obrigado, Marco. Um abraço, turma. Para a turma que permanece na sala, nós somos um grupo bastante coeso aqui nos cursos de produtos digitais, né? E eu queria passar a palavra para minha colega Bárbara, grande parceira, grande companheira aí no curso de gestão de produtos digitais, para ela falar um pouquinho sobre o curso. E aí depois a gente segue para salas individuais, só para vocês entenderem um pouquinho, né, do que a gente conversa junto na construção desses projetos pedagógicos, tá, gente? Muito obrigada, Romeu. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só... Isso. Eu vou falar especificamente da formação em gestão de produtos digitais, e aí a Thaís me complementa falando da parte de UX e design, e o Romeu da parte de de UX Engineering. Bom, para quem está procurando um curso de produto digital, na verdade aqui, se vocês puderem mandar no chat qual que é o curso de vocês, ou qual que é a formação anterior de vocês, com o que vocês atuam hoje em dia,
para a gente poder discutir em cima disso, mas eu imagino que muitos de vocês já ou trabalhem na área de gestão de produtos digitais ou na área de produtos digitais, né? Porque, assim, eu falo que produto digital é um time muito maior do que o gestor do produto, né? Então, você normalmente é um time multidisciplinar, que envolve principalmente ali as disciplinas de design, engenharia, negócio, enfim, formações que são complementares para, de fato, construir um produto digital. Então, eu trago aqui uma frase do Martin Kagan, que foi um dos primeiros autores relacionados ao tema de produtos digitais, que ele fala sobre o desafio que existe, né, nesse contexto de produto digital, que envolve combinar tecnologia e design para resolver problemas que são reais e de uma maneira que atenda a necessidade do negócio. Porque muitas vezes a gente acaba ficando concentrado em um desses dois pontos. Ou a gente está resolvendo o problema do cliente, ou a gente está resolvendo o problema do negócio. Né? Atendendo a necessidade do negócio, que o negócio precisa faturar, ou precisa reduzir custos, e a gente está ali buscando aquelas métricas, mas a gente está esquecendo de como que a gente entrega valor para o cliente. Então, o papel desse time de produtos digitais está ali em equilibrar essa balança para esses dois lugares, focando na estratégia da empresa e também nas necessidades do cliente. Talvez, inclusive, buscando necessidades, né, encontrando, na verdade, oportunidades dentro do contexto do cliente que estão intimamente alinhadas à estratégia daquela empresa. Então, esse é o contexto de produtos digitais em geral. E como eu mencionei, times de produtos são times extremamente diversos. Normalmente são times multidisciplinares, então você tem pessoas de várias formações, e por isso que esse núcleo de tecnologias digitais faz tanto sentido aqui para a gente da PUC, porque a troca que a gente consegue ter, né, entre as disciplinas de design, de engenharia e as disciplinas de negócio aqui representadas pela formação em produto, traz essa dinâmica e essa diversidade para a mesa, para as discussões e aprimoramento dessa formação. Então, aqui agora falando especificamente na carreira de produto, né, porque isso não deixa de ser também uma verdade para as outras carreiras aqui mencionadas, mas dentro da carreira de produto, especialmente, como Product Manager ou como analista de negócio, Product Owner, aí os nomes variam de empresa para empresa, a gente fala muito disso também durante a formação, mas essa pessoa, ela tem um papel super relevante dentro desse time, que é o de articular internamente e externamente as necessidades e essas necessidades não são apenas dos clientes, né, mas também do negócio e do próprio time. Então, como que internamente eu articulo um backlog para o meu time, ou uma dependência com outros times, ou uma necessidade do cliente que eventualmente pode trazer algum risco para o negócio, ou uma necessidade do negócio que eventualmente cria uma fricção para o cliente. Então, como que você articula tudo isso e cria e chega, né, no melhor caminho, num caminho ótimo ali dentro do contexto que você está. Então, posta essa necessidade da pessoa de produto, né, que está ali no centro dessas três grandes áreas, uma base de conhecimento vasta, ela se faz necessária para esse contexto, né? Então, é importante que essa pessoa ela tenha ali conhecimentos relacionados ao cliente, quem é esse cliente, qual que é a persona que a gente atende, qual que é o mercado, o segmento, quais são as necessidades que esse cliente tem, por que ele tem essa necessidade, como que ele atende essa necessidade atualmente. Então, conhecer profundamente esse cliente faz parte desse aspecto de conhecimento, desse arcabouço de conhecimento que a pessoa de produto precisa ter. Além disso, um conhecimento eu vou pular o de dados aqui, porque ele é um terceiro na minha visão, mas um conhecimento de negócio, do negócio da minha empresa, né? Onde que a minha empresa está estruturada? Quem que são os meus
onde, né, em qual setor econômico eu estou situado, quem são os players desse segmento de mercado, quem são as partes desse mercado com as quais eu interajo. Então, né, por exemplo, no meu caso, eu sou banco, trabalho num banco. A minha empresa, ela está no segmento financeiro. Ela tem uma codependência muito forte, por exemplo, com o Banco Central, que é um regulador muito forte. Ao mesmo tempo, ela interage com outros players do mercado financeiro. O meu produto de cartão de crédito interage também com o meu produto de seguros, com o meu produto de investimentos. Então, são vários subprodutos dentro desse mercado financeiro. Então, conhecer esse negócio e a indústria que você está localizado também faz parte desse arcabouço. E um conhecimento de dados, porque, principalmente quando a gente está falando de produto, né, de gestão de produto, e uma coisa que, né, normalmente a gente aprendeu lá na escola que sempre 1 mais 1 vai ser igual a 2, então sempre vai ter a resposta correta, né? Uma única resposta correta. E isso não é verdade quando a gente está falando em inovação, em gestão de produtos, em criar valor para o mercado. Você não vai ter a resposta correta. Você vai ter várias possíveis respostas e uma delas, entre elas, uma vai ser melhor que a outra e você vai não apenas as respostas para uma solução, mas você também vai ter vários problemas que precisam ser comparados entre si. Então, a gestão de dados entra muito nesse lugar de busca de oportunidade e também de entendimento se aquilo que eu criei faz sentido para o todo. Além disso, aspectos muito relacionados a o contexto da inovação, né, que aqui envolve criatividade, e de liderança, porque é comum, muitas vezes, você, como uma pessoa de produto, não ser líder das pessoas do time de produto, mas sim você liderar o produto, né? Então, você vai ser... você vai gerenciar o produto, o resultado que aquela solução vem para entregar. Então, como que aquilo entrega resultado para o cliente e para a empresa. Então, você vai exercer profundamente a sua capacidade de liderança, seja a liderança, autoliderança, a liderança por influência das outras pessoas do seu time, né, que precisam estar comprados no que você, em conjunto, de maneira colaborativa, muitas vezes, define como resultado, e as pessoas liderando os seus pares também, no sentido de gestão de stakeholders, gestão de dependências. Muitas vezes, durante o nosso processo de trabalho, a gente vai liderar esses processos e precisa convencer, negociar, enfim, existe uma série de aspectos que exigem essa competência da liderança. Entendendo toda essa necessidade, né, disso que eu falei, em relação às multidisciplinaridades, em relação aos conhecimentos importantes. E aqui, uma vez, para ter esse conhecimento sobre os clientes, conhecimento sobre o negócio, conhecimento dos próprios dados, existe uma técnica, existem processos ideais para você, de fato, gerenciar o produto, né? E foi com esse entendimento que a gente fez a construção dessa ementa. Então, nós reunimos aqui, dentro da nossa formação, uma série de professores especialistas de mercado, muitos deles profissionais, como eu mencionei. Eu mesma sou professora também nesse curso, atuo como gestora de produtos. Nós temos nossa professora, por exemplo, de marketing de produtos digitais. Ela atua como gestora de marketing de produtos. A nossa professora de UX Designer é liderança em UX Design. Então, a gente tem aqui profissionais que estão no mercado atuando naquelas áreas de especialidade e nós convidamos esses profissionais para montar a ementa dessa formação. Então, ela é uma ementa que reúne o entendimento sobre as competências desejadas. Então, muitas pessoas aqui também atuam como lideranças de outras pessoas e entendem o que está em falta no mercado, o que não conseguem contratar e quais competências precisam ser desenvolvidas nos profissionais. E, considerando todas essas, né, essa falta, as competências básicas necessárias e o que está mais faltando, vamos dizer assim, no mercado, a gente construiu
a nossa ementa, né, a nossa grade de disciplinas, e essa grade ela é sustentada nesses 3 pilares, que são a base, na nossa visão, para o conhecimento e estruturação, para a estruturação do conhecimento crítico, para a estruturação do pensamento crítico. Então, vocês vão ver aqui, na formação de gestão de produtos, eu já vou apresentar um pouquinho da ementa, os principais temas, né, os principais conhecimentos que são necessários para você ter no seu arcabouço de conhecimentos que serão usados, por exemplo, né, muitas vezes dentro das formações de gestão de produto, a gente vê muito framework, muita ferramenta, utilize 5W2H, utilize Moscou para priorizar, mas se você não tem o conhecimento prévio anterior, que ajuda, né, que estrutura o seu pensamento para você fazer uma boa priorização, por exemplo, de backlog, dificilmente você vai só conseguir fazer uma boa priorização pegando uma ferramenta. Então, aqui, o que a gente constrói aqui é esse pensamento crítico, é a base que sustenta essas decisões, essa atuação sua como gestor de produto. E para isso, a gente também tem, né, como o Romeu explicou, formações online, né, ao vivo, igual está sendo essa interação aqui. E disciplinas EAD, que são aulas gravadas, que são disciplinas mais básicas que estruturam o pensamento para as próximas. Perdão. E a gente fecha toda essa formação com uma aplicação prática, não apenas numa disciplina de projeto, que você conduz em grupo, né, um projeto real de gestão de produto, mas também, durante as próprias disciplinas, a gente estimula muito os professores a criarem essa interação, né, essa conexão entre os alunos e a aplicação prática daquele conhecimento que está sendo vivenciado ali. Então, dentro da nossa especialização, como eu mencionei, né, dentro do pilar de experiência do usuário, que é essa experiência central na construção de uma solução de sucesso, a gente tem aqui as disciplinas de fundamentos em produtos digitais. Então, para quem está chegando na área, fazendo uma migração, a ideia dessa disciplina é que ela cria a base para que a gente construa o raciocínio dali em diante. Então, ela é uma disciplina bem básica mesmo, né? Como o próprio nome diz, é fundamento. Então, ela aborda horizontalmente os principais temas relacionados a produtos digitais, que serão depois verticalmente aprofundados ao longo das disciplinas do curso como um todo. Então, nós temos Product Design, onde você aprende a fazer um bom discovery, utilizar técnicas de pesquisa, entrevista e priorização de soluções. Design Ops e Product Delivery, que também atua com a parte de como construir, como definir uma boa solução, como estruturar uma entrega de design adequada para o seu produto, e a parte de produtos digitais inteligentes. Essa disciplina é uma disciplina nova na nossa ementa, nós passamos por uma reestruturação dessa ementa no final do ano passado, fizemos uma revisão em cima disso, como eu mencionei, com vários profissionais envolvidos, né, entendendo isso que o Romeu acabou de falar, relacionado a existência de inteligência artificial, por exemplo, muito dentro do nosso contexto. Então, essa disciplina aqui, o foco dela né, hoje você vai construir produtos de software. Como que você constrói produtos de software utilizando as tecnologias existentes de inteligência artificial? Então, né, hoje você tem, por exemplo, Pix utilizando voz no WhatsApp. Isso é um produto que está sendo construído em cima de uma solução de inteligência artificial. E é isso que a gente está trazendo também para compor a nossa formação aqui mais básica, pensando em experiência de usuário. O segundo pilar de tecnologia de dados, nós temos as disciplinas básicas aí, né, de transformação digital nessa era de inteligência artificial, nessa era de evoluções que estão acontecendo cada vez mais rápidas.
Temos a disciplina de Engenharia de Produtos Digitais. Aqui o foco é você entender como que um time de tecnologia funciona, né? Acho que para a gente que trabalha com times multidisciplinares, é fundamental que a gente conheça vocabulário, processos, como que um produto é desenvolvido, o que é uma API, o que é um contrato de serviço, entender um pouco mais desse contexto de construção do software faz parte do nosso trabalho para a gente poder negociar melhor os nossos backlogs, negociar melhor a forma como a gente vende o produto, né? Além disso, nós temos também, e aí, dentro daquele exercício que eu falei, né, que a gente fez com os professores e com os profissionais de mercado para entender o que seria uma ementa ideal para essa formação, 2 temas apareceram fortes aqui, que é o tema de letramento em dados, então, as pessoas entenderem, serem bons analistas de dados, entenderem como buscar dados, como estruturar o produto para poder medir, levantar dados, né, para garantir que o produto está gerando os dados necessários à sua análise depois. Conhecer ferramentas de análise de dados, conhecer ferramentas de Product Analytics. Então, nós temos aqui duas disciplinas bastante focadas nessa parte de dados. Vocês acabam vendo isso em outras disciplinas também, de Product Market, UX, CX Experience, mas nessas duas aqui, vocês aprofundam bastante dentro da parte de dados. E gerenciamento ágil de projetos, que é uma disciplina que gestor de produto é diferente de gestor de projetos. E essa é uma das diferenciações que a gente, inclusive, faz na aula de fundamentos. Mas existe um pedaço do processo de desenvolvimento do produto que a gente tem um pouquinho dessa perna de gestão de projetos. Então, aqui nessa disciplina, vocês vão ter... essa é uma disciplina, inclusive, EAD, porque ela é uma disciplina mais básica. Vocês vão ter acesso aos principais elementos desse gerenciamento de projetos ágeis. E, por fim, dentro do círculo de gestão dentro do pilar, né, de gestão e negócios, a gente tem as disciplinas de carreira e liderança na era digital, que tem foco aí em garantir que você consiga planejar a sua própria carreira para se destacar no mercado e também desenvolva ou conheça, né, as competências que você precisa desenvolver para poder liderar bem equipes de produto. A parte de Customer Experience e UX Metrics, que está relacionada a como que você cria a experiência do usuário como um todo, não apenas dentro do produto, mas dentro do seu serviço, né, dentro da sua prestação de serviço como um todo. Então, como que você ouve o cliente, como que você cria esse feedback loop, que a gente chama, de ouvir o cliente, atender bem o cliente e garantir que ele está tendo uma boa experiência. Marketing de produtos digitais, como mencionei, não faz parte dentro dos times de produtos digitais, você também promover o seu produto, né? Você garantir que o seu produto, que as pessoas entendam o seu produto, garantir que as pessoas contratem o seu produto, tenham conhecimento, né, ouçam falar sobre ele. E aí essa disciplina pega bem nessa parte de como que a gente promove o produto e estrutura o produto para poder ir para o mercado, numa estratégia de go-to-market. E gestão de negócios digitais. Essa foi outra, né, essa parte de gestão de negócios especificamente, e a parte de marketing também um pouco, foi um dos temas que também veio bastante forte como uma carência, muitas vezes, das pessoas que estavam atuando na área de produto. Por quê? Normalmente, as pessoas de produto vêm de áreas bem específicas, né? Normalmente migram da área de design, por exemplo, ou migram da área de tecnologia e vêm para a área de produto, ou migram de alguma área de especialista, por exemplo, né? A gente já teve aqui vários alunos que eram farmacêuticos e, de repente, estavam criando produtos digitais para indústrias farmacêuticas ou para empresas de farmácia. A especialidade dele é em farmácia, ele não conhece muito bem outras especialidades. Então,
dentro desse bloco de gestão de negócios, faz parte conhecer como que você contribui para a geração de lucro e custos para a sua empresa. Então, como que você precifica um produto, como que você entende o budget que você tem, né? O orçamento que você tem para poder criar aquele produto ou construir aquele produto, ganhar dinheiro com aquele produto, enfim. Então, faz parte de você entender aí a matemática do negócio, e essa disciplina é focada nisso. Para fechar, e aí fazendo um bem bolado de tudo isso que foi visto anteriormente, nós temos a disciplina de gestão de produtos digitais, que é uma disciplina que aprofunda mais em frameworks. Aqui sim, agora que você já tem os conhecimentos, essa disciplina ela costura esses conhecimentos dentro de um processo de gestão de produtos e apresenta para vocês uma série de frameworks, uma série de ferramentas que vocês podem ter na caixa de ferramentas para poder usar nos diferentes momentos da gestão de produtos, e o projeto integrado, que é um projeto prático de gestão de produtos, discovery até a definição. Só não tem implementação, que em breve a gente vai colar com os times de engenharia, quem sabe, já ter uma fase de implementação, quem sabe. Mas ele pega todo o ciclo de discovery e preparação para o delivery de uma solução. E nós temos uma disciplina aqui da PUC, é uma disciplina que todas as formações da PUC ela tem, que é de humanidades, cujo objetivo é formar profissionais mais conscientes dentro do mercado, mais humanos. E, com isso, eu finalizo os principais tópicos aqui dentro da formação em gestão de produtos digitais. Eu não consegui acompanhar o chat, então, se tiver alguma dúvida específica, fiquem à vontade para levantar a mão para fazer. Tem uma mensagem aqui, Bárbara, ansiosa. Oba! Apresentação incrível. Maravilhoso. Ótimo, seja bem-vinda, Zoe. Eu tenho uma dúvida. Queria saber se só vai ter um projeto integrado ou a gente vai fazer mais projetos práticos ao longo do curso ou não. Vocês fazem projetos práticos ao longo de todo o curso. Vocês vão fazer na minha disciplina, vai fazer na disciplina da Thaís, vai fazer na disciplina de marketing, na disciplina de dados. Tem projeto prático o tempo inteiro. Inclusive, essa foi uma das orientações que a gente trouxe como coordenação para os professores, de termos bastante prática, porque, principalmente para quem está começando, é exatamente esse exercício prático que ajuda a ter algum quilômetro rodado ali na hora de chegar no mercado ou na hora de fazer uma migração. Então, os alunos até enjoam de tanta prática. Ótima notícia, estou ansiosa, então. Muito bacana, Bárbara. Obrigado aí. Zoe, obrigado pelo feedback. Eu vou passar a palavra para a Thaís, para ela falar um pouquinho sobre o curso de UX e Design de Produtos Digitais. Isso. Eu vou... Continuando a história muito bonita, né, Thaís, que você faz parte dela. Isso aí. Eu vou até pular alguns slides aqui, porque eu acho que um pedaço da introdução ali que a Bárbara trouxe, acho que está bem alinhado com quando a gente fala desse time que cuida de produtos digitais, né? Afinal, embora a gente tenha aí uma disciplina que possa levar esse nome de produto, o time que faz o design ou o desenho da solução dos produtos digitais, ele é um time coletivo, né? Formado também por pessoas de design de produtos digitais, que atua junto com pessoas, por exemplo, gerentes de produtos digitais. Aqui, eu só quis trazer um destaque, que a Bárbara já trouxe um pouco, que é a gente está sempre pensando em como que a gente atualiza os cursos. Esses cursos, inclusive, né, um curso que a gente já criou, querendo trazer mais do que está no momento do mercado. E, recentemente, a gente sentiu a necessidade de atualizar mais um pouquinho, dado esse novo momento que a AI traz aí para a gente. Quando a gente fala do curso de UX e Design de Produtos Digitais, a gente embeda isso bastante nos processos de design, que a gente consegue acelerar e ganhar muita eficiência a partir do uso da AI, mas também quando a gente fala um pouco ali de projetar soluções que usam, né, produtos com AI, como que a gente fala um pouquinho mais disso. Eu vou contar um pouquinho mais, então,
a história das disciplinas, mais ou menos como a Bárbara fez. Então, só para vocês terem uma noção, a gente tem até algumas bases aqui um pouco em comum entre os cursos, mas eles têm algumas coisas bastante distintas também. Esse curso ele começa com a disciplina de transformações digitais na era da IA. O que isso é muito, muito importante, né, para a gente? Quando a gente fala de um contexto de digitalização das empresas, muitas vezes, né, de mudança por uma cultura mais inovadora, e é esse um ambiente que muitas pessoas de design atuam muito como esse catalisador de mudança de cultura, está muito ligado ao processo de transformação digital, principalmente de empresas mais tradicionais, e agora mesmo as empresas de essência tecnológica, elas vão ter que se transformar novamente nesse novo momento também, que a gente tem a IA acontecendo, né? Esse fenômeno de mudança de como a gente projeta, como a gente trabalha dos produtos que a gente cria. Então, a gente começa com essa disciplina que traz meio que um pano de fundo de todas essas áreas que a gente está falando aqui, que ajudam, né, a trazer um pouco desse contexto cultural, muitas vezes, que a gente vai enfrentar nas empresas, de trazer essa transformação digital dentro delas. A gente fala também sobre o gerenciamento ágil de projetos, porque muitas vezes, dentro da área de produtos digitais, a gente trabalha, sim, num processo ágil, por mais que a gente trabalhe focando produtos, o dia a dia ele é feito com processos de projetos ágeis, então a gente aprende um pouco das metodologias ágeis, de Kanban, de Scrum, que é um pouco do dia a dia de quem vive trabalhando com os produtos digitais. A gente também tem uma disciplina de Data Discovery Analytics, afinal, tanto para o time de produtos quanto para o time de design, é muito importante ter um conhecimento dos dados que nos contam mais. Peraí, vontade de espirrar. Dos dados que nos contam mais das experiências dos usuários, dos efeitos dos produtos que a gente está criando. Então, a gente tem essa disciplina que se aprofunda um pouquinho em dados. A gente tem também a disciplina de humanidades, como a Bárbara já falou, ela é uma disciplina que amarra, né, e traz a cara da PUC para as pós-graduações e traz esse foco, né, assim, de devolver à sociedade profissionais que têm esse olhar mais humano, que a gente acredita que é importante para qualquer tipo de formação. A gente tem também a disciplina de Fundamentos de UX e Design Thinking, que é uma disciplina que meio que assenta e nivela as pessoas que entram dentro desse curso. É muito comum nesse curso que a gente tenha um público misto, entre pessoas que já atuam como UX designers, pro designers e algumas pessoas em transição. Então, essa disciplina de UX Design Thinking, ela ajuda a gente a trazer uma base de qual é o pensamento que está por trás do processo de design, qual é essa base que vai fundamentar a nossa forma de criar soluções de experiência do usuário e que gerem também ali resultado para os negócios. E é uma disciplina bem legal, todo mundo gosta muito dela, porque ela já assenta todo mundo. Depois, a gente tem uma disciplina que eu sou suspeita para falar. Ai, peraí. Está me dando alergia, eu estou espirrando. Mas tem uma disciplina que eu sou suspeita para falar, porque eu dou ela, então eu gosto muito desse tema, que é o de UX Research, onde a gente basicamente vai aprender sobre como fazer pesquisas, como que eu entendo as necessidades dos usuários, como que eu mapeio as maiores dores deles, como eu entendo qualitativamente aquilo que está impactando o usuário a compreender o valor, a usar melhor uma solução, ou mesmo como que eu analiso quantitativamente aquilo que é a maior dor do usuário. Então, a gente fala um pouco de métodos de pesquisa, de maneira geral, nessa disciplina, que é a base, né, do processo de design. Afinal, o processo de design ele parte ali de pesquisas, né? É o ponto de partida para o processo de elaboração de soluções. A gente tem também uma disciplina aqui de estratégia de produto, onde a gente entende mais sobre as necessidades de negócio, leituras de momento do mercado, um pouco do que a Bárbara até falou ali, quando ela comentou a necessidade da gestão de produto, entender o contexto, entender a estratégia, entender a empresa, entender o mercado
entender os concorrentes. Então, a gente pega um pouco aqui, né, dessa visão de estratégia de produto. A gente também tem uma disciplina de arquitetura da informação. A arquitetura da informação é uma área bem base quando a gente fala do design de produtos digitais, né? Tudo que a gente faz dentro do design de produtos digitais é para ajudar numa fluidez entre os conteúdos e as ações que você pode fazer nos sites, nos aplicativos, nos sistemas. Para a gente conseguir fazer isso de maneira fluida, a gente precisa entender de arquitetura da informação. Como a gente organiza a informação, agrupa a informação e ajuda para o usuário navegar por esses conteúdos ou ações que eles podem fazer. Então, a gente fala um pouco de arquitetura da informação. A gente tem uma disciplina de design de interação e interface, aqui é onde a gente vai mais para a parte mais tangível do processo de design, né? Que é onde a gente vê como que a gente desenha estruturalmente uma interface, uma tela. Como que eu penso na anatomia dela, nos elementos que eu vou colocar nela, né? E quando a gente fala de aspectos mais palpáveis, como cor, tipografia, espaçamentos, né, alinhamento de tudo dentro de uma tela. É interessante dizer que algumas pessoas perguntam assim, nessa pós-graduação eu vou aprender sobre Figma, né? O Figma, que é uma ferramenta que a gente usa bastante para elaborar essas interfaces. A gente não tem uma disciplina específica de uma tecnologia, até conectando com o que o Romeu falou ali no começo, a pós-graduação ela não é tão instrumental apenas, né? Aprender a usar um software específico, mas sim aprender todo o embasamento que está por trás do seu uso. Ou seja, a gente vai falar um pouco de Figma, vocês vão ser provocados a utilizar, mas não é um curso específico de Figma. Esse é um tipo também de conhecimento que tem muito tutorial na internet, a gente consegue encontrar aí em abundância esse tipo de instrução de maneira mais livre e mais aberta. Depois, a gente tem uma outra disciplina de carreira e liderança. A gente acredita bastante também que o momento de uma pós-graduação é também um momento de se entender enquanto profissional em meio à sua carreira, os próximos passos que você quer dar, né? Muitas vezes as pessoas estão investindo numa pós-graduação para ter uma promoção, para ter um ingresso em algum mercado específico, e para isso a gente precisa entender melhor dos processos da nossa carreira e de como a gente lidera a nossa carreira também como profissionais mais maduros, né? Que colocam aí essa liderança na nossa própria mão. Então, essa disciplina propõe a gente fazer um pouco uma reflexão disso, de momento de mercado, de como a gente se posiciona, para a gente sair profissionais mais maduros nesse sentido. A gente tem uma disciplina de usabilidade, design inclusivo. Eu até vi que uma pessoa aqui no chat falou que trabalha com acessibilidade. Essa disciplina tem muito esse foco de trazer essa necessidade de entender boas práticas de usabilidade e também de compreender como que a gente cria produtos que todas as pessoas podem utilizar, podem tirar proveito deles, e produtos que são realmente, de fato, acessíveis e inclusivos. A gente tem outra disciplina focada em estratégia de conteúdo e UX Writing, que traz toda uma outra camada da solução de produtos digitais, que é para além da interface, quando a gente interage com o produto digital, a gente interage muito também com os textos que estão nessa interface, né? Eles nos dão uma dica de como interagir, o que tem em cada conteúdo, e a gente tem toda uma bagagem de como usar bem a linguagem de uma maneira focada na boa usabilidade, para que os usuários saibam interagir, entendam bem a mensagem e saibam se encontrar ali dentro dos produtos digitais. A gente tem na sequência uma disciplina de UX Metrics e avaliações. Aqui a gente também está falando de dados, diferentemente da disciplina de Data Discovery e Analytics, que é um pouco mais geral. Aqui a gente está falando mais profundamente de dados de comportamento do usuário e como que eu avalio soluções para ver se elas, depois de lançadas, estão atingindo o objetivo de negócio que a gente queria, estão sendo satisfatórias para os nossos usuários. Então, o design também ele não acaba quando a gente conclui as etapas, entregou a tela e acabou, né? Ele acaba quando a gente, de fato, impacta as pessoas e gera os resultados, os outputs e os outcomes que a gente espera, né? Não é só a entrega, é também as mudanças de comportamento que a gente está gerando
e aqui a gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso. A gente também tem uma disciplina de Branding, Marketing e Customer Success para o UX, ligando um pouco essa ponta entre disciplinas que moram ali ao redor, né, da área de UX e como a gente interage bem com essas disciplinas. A gente tem cada vez mais pessoas olhando para marketing de produto, como isso se relaciona com o UX, como a gente se relaciona com times de ponta, times de atendimento, que muitas vezes têm muito contato com os clientes, mas que não têm a mesma visão do produto que design tem, mas que design pode beber bastante dessa fonte. A gente tem uma outra disciplina de inovação e experiência, onde a gente fala de tecnologias e tendências, é para olhar para o futuro, é para olhar AI, sim, mas além da AI, o que a gente tem de modificação nesse contexto como um todo, que a gente está falando de um mercado, né, que é muito dinâmico, o mercado de produtos digitais ele muda a todo momento, então essa disciplina vem um pouco nos ajudar a refletir sobre os próximos passos desse mercado, e a gente também tem a disciplina de projeto integrado de UX, que é uma disciplina onde a gente desenvolve de ponta a ponta um trabalho mais robusto ali, né, de execução de UX, né, de design de produto digital. Como a Bárbara mencionou, a prática e exercícios de aplicação, eles são um drive em todas as disciplinas. Essa disciplina final do projeto integrado é para que vocês, munidos de todos os exercícios anteriores, de todas as disciplinas anteriores, consigam, né, assentar esse conhecimento mão na massa. Eu sempre brinco que a área de design é uma ciências sociais aplicadas. Não sei quem sabe disso, mas é. E como ciência social aplicada, não adianta aprender só na teoria, né? A gente precisa fazer na prática também, por isso que a gente recheia muito aqui de prática. Basicamente, essa é a estrutura do curso de UX e Design de Produtos Digitais. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida específica desse curso, se tiver, eu estou feliz aqui de responder. Perfeito, Thaís. Gente, eu quero passar rapidamente por uma terceira via. Acho que a apresentação da Bárbara foi fantástica, porque ali estão as coisas, né? Os pilares desse universo. Tem a turma que vem de tecnologia, tem a turma que vem da gestão, tem a turma que vem de UX. E assim, estou muito feliz de estar aqui com a Bárbara, que é, né, nosso pilar da gestão aí, traz sempre novidades do que está acontecendo no mercado. A Thaís, que faz um trabalho fantástico na parte de UX, né? Sempre que a gente conversa, tem sempre uma recomendação muito boa das duas. E eu venho da ciência da computação. Então, para vocês perceberem o tanto que a gente está falando, né, dessa sinergia, dessa interdisciplinaridade, eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente alguns poucos slides, só para a gente falar desse terceiro lugar, desse papel, né, que é o UX Engineer, ou engenheiro de UX, né? Esse diagrama é muito legal porque ele fala sobre o processo de evolução do desenvolvimento de software. Eu peguei isso tudo aqui, gente, ó. Lá atrás eu desenvolvia, eu testava e eu entregava, né? E a gente sabia que nem sempre a gente entregava a melhor coisa, exatamente por não ter aquela visão muito clara de como interagir com esse cliente. E aí as coisas foram caminhando, nesse meio tempo apareceu o designer, e aí entenderam que o designer não fica no final, mas fica no início, né? Então é muito legal ver isso aqui hoje e ver quanto que a gente evoluiu. Esse é um livro que eu recomendo demais, é um livro do Alan Cooper, tá? Que é o cara que inventou a persona. Então eu gosto demais desse livro. E eu adorei esse slide. E ele é um dos caras que fala muito sobre UX, né? UX é esse universo bastante abrangente, onde a gente tem ali
outras áreas, né, que estão englobadas nesse mundo de UX, arquitetura da informação, design de interação, interação humano-computador, visual design, usabilidade. Aqui alguns, né, dos pontos chaves quando a gente está falando de uma boa UX, né, algo que tem valor, que é útil, que é usável, que é encontrável, que é crível, desejável, acessível. É muito interessante a gente olhar isso tudo. E nesse universo aí, a gente sempre teve uma distância muito grande da área, do pessoal da área de tecnologia, do entendimento de quais são as reais necessidades ou como trabalhar essas necessidades junto com os usuários. E, recentemente, conversando com algumas colegas, né, foi me trazida essa ideia do papel do UX Engineer, né? E o Google criou um site específico sobre o perfil de UX Engineer. É muito legal, depois, se vocês quiserem buscar, né? Deixa eu pegar o link corretinho aqui, withgoogle.com. Estou colocando aí no chat, porque eu acabei não colocando a fonte ali no slide, e o Google trouxe a definição desse papel. Achei muito interessante, e eu sempre vivenciei isso. A dificuldade que o cara de tecnologia tem de conversar com o cara de design, né, de entender nuances de gestão e de negócio quando a gente está falando de produtos que têm uma pegada muito forte, né, de interação com o usuário. Então, de pronto, a gente começou a discutir a criação desse curso no contexto. Sim, sim, sim. Ah, tá. A Bárbara que está falando aí, né? Então, a gente começou a discutir a criação desse curso dentro do nosso contexto, sabe? Então, o curso e o perfil de UX Engineering, ele é aquele cara que está aqui juntando design visual, design de interação, engenharia de software e gestão de projetos, que esbarra muito fortemente, né, em estratégia de negócio e pessoas, gestão de pessoas. Então, a engenharia de UX é exatamente aquele lugar onde o profissional ele dialoga, ele articula com todos esses outros agentes aí no universo de produtos digitais, né? Aqui, só para replicar também um pouco do que a Bárbara fez ali, e a Thaís também, quando a gente fala do pilar de UX, a gente tem 3 pilares, né? UX, engenharia de software e pessoas e gestão. No pilar de UX e UI design, a gente vai falar dos fundamentos. Vocês vão perceber que alguns nomes vão se repetir, porque a nossa disciplina é extremamente convergente, né? A nossa disciplina, não, os nossos cursos, o nosso núcleo é extremamente convergente. E a gente discute a estrutura dessas disciplinas nesse grupo. Então, fundamentos de UX e design, design de interação e interface, design ops e design system, inovação e experiência, né? Tecnologias e tendências. Então, aqui a gente quer dar para aquele profissional que é o dev front-end um passo além de ferramental, né? Voltado aí para desenho e construção de interface. A gente vai pensar nesses fundamentos, a gente vai mergulhar nos fundamentos da parte de interação, de interface. Essa coisa, né, que é o Design Ops e o Design System, que está juntando as equipes de design junto com equipes de desenvolvimento e trazendo essa reflexão para dar maior agilidade na criação de soluções e maior padronização. E também olhar para a experiência numa perspectiva um pouco mais madura, né, de o que efetivamente é uma grande experiência e o que está se mirando nos próximos anos. Aqui no pilar de engenharia, no pilar de engenharia de software, a gente tem toda a bagagem que um dev precisa ter para esse universo. Então, a parte de web, né, o básico, os padrões web,
O React, que é hoje a plataforma mais utilizada para a construção de front-end em aplicações, não só web, mas também, né, híbridas, porque aqui tem o React Native, que é uma plataforma que faz essa articulação, né, web e também aplicativos nativos. Aqui, o desenvolvimento híbrido com o Flutter, que é uma plataforma, né, de desenvolvimento cruzado aí. Arquitetura de front-end, entender aspectos mais relevantes e que vão otimizar os nossos produtos. Qualidade de software e teste. APIs e web services. Uma plataforma de back-end, aqui a gente está falando de front-end, aqui a gente está falando de front-end, aqui um pouco do conhecimento de back-end e DevOps, que é essa integração toda, né, para que a gente possa ter agilidade na entrega. E aí, no pilar de pessoas, projetos e negócios, o gerenciamento ágil, carreira e liderança, vocês vão ver que essa disciplina está em outros cursos, estratégias e ferramentas de marketing digital e humanidades, que é uma disciplina bônus, tá, gente? A humanidades é uma disciplina bônus, que a PUC faz questão de colocar em todos os seus projetos para trazer essa discussão muito relevante aí do humanismo no desenvolvimento de todo tipo de profissional. Aqui a gente tem um outro diagrama que mostra, né, a junção do UX Designer, o UX Engineer e o Front-End Engineer, né? Ou seja, essa figura ela trafega tanto no front-end quanto na área de UX Design. Então é um cara mais articulado. E eu fecho aqui, né? Só para dar essa pincelada e mostrar para vocês o quanto que a gente trabalha de maneira consistente, né, na montagem de todo esse portfólio do Núcleo de Tecnologias Digitais. Mais uma vez, queria agradecer as grandes parceiras aí, Thaís e Bárbara, né, eu pelo menos sinto aqui uma coerência, uma coesão muito grande da equipe e da própria oferta, né, nas falas aí, vendo os slides que a gente nem tinha juntado antes, agora as falas se juntam para mostrar um pouco dessa primeira fala que foi dita lá atrás do núcleo como uma oferta bem consistente, né? Gente, é a minha apresentação sobre o curso de UX Engineer e a gente fica aí à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre carreira nessa área, né, Bárbara, né, Thaís? Para conversar um pouco sobre, né, os dilemas de vocês na evolução de carreira aí. Bárbara pode contar um pouco do histórico dela e da vivência que ela tem tido, Thaís também. A gente tem aqui unicórnios, né? Então tem iFood, tem Nubank. Eu já há algum tempo não estou mais no mercado, mas, né, já passei 20 anos no mercado trabalhando com tecnologia. Está brilhando aí no background, passando o conhecimento adiante. Pessoal, eu estou à disposição também. Eu acho que uma coisa que vale a pena reforçar aqui é que as inscrições para as formações elas estão abertas e elas ficam abertas até agora, o mês de... você tem a data certinha? Março, né? Elas ficam abertas até o início dos cursos, mas existe uma análise, né, de desempenho dos cursos, que até lá para o dia 8 de março, os cursos podem ser confirmados ou não, né? E eles vão até o final de março, se os cursos estiverem com desempenho compatível aí com o que a escola precisa. Exatamente. Então, quem tiver interesse em uma das formações, eu mandei o link aqui da de gestão de produtos, a Thaís acabou de mandar a de UX, já a gente manda aqui também a de UX Engineering, mas não percam tempo de fazer a formação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas em relação a qual dessas formações se aplica mais ao seu contexto, fique à vontade para poder levantar aqui ou enviar a sua pergunta
Nessas páginas, você tem lá um link que leva para Fale com o Coordenador, e esses links também, se você quiser tirar alguma pergunta específica, a gente também resolve essa pergunta por lá, de maneira assíncrona, tá? Eu vou ler a pergunta... ler a pergunta da Alice, Thales, e já eu te chamo. Formei em computação na PUC, hoje sou dev front-end, sempre tive um dedo no design, estou super interessada no curso de UX Engineering, maravilhoso. Vocês podem falar um pouco de como está a demanda no mercado para esse tipo de profissional? Romeu. Alice, hoje a gente tem uma demanda gigante com relação aos devs front-end, né? E essa formação que a gente está falando de UX Engineering, ela é nova, ela foi proposta pelo Google há coisa de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos atrás. Então você vai ver poucas vagas com essa denominação específica. Mas você vai ver uma gama, né, de vagas aí voltadas para o UX developer, para o front-end developer, para o front-end sênior, para o arquiteto de front-end. Então você vai ver uma série de coisas. E essas coisas que estão num nível um pouco mais elevado de maturidade do profissional, né, a senioridade, elas estão endereçadas nesse curso, né? Então, assim, há muita oportunidade para o front-end developer em início de carreira, no meio de carreira, principalmente aqueles que trafegam na plataforma web e mobile, porque a transformação digital ela está pegando todas as empresas e isso está virando, né, uma demanda latente em todos os setores. E a ponta é o front-end. Então, existe uma demanda bastante significativa, tá? Você vai encontrar algumas vagas com esse nome, mas ele pode estar também distribuído aí com outros termos. Maravilha, obrigada, Romeu. E acaba criando esse diferencial relevante, né, para esse profissional, principalmente o front-end developer, porque ele navega com muito mais conhecimento e profundidade nesse conhecimento e consegue atuar não apenas numa empresa estruturada, mas ser uma peça super relevante, por exemplo, para novos negócios, como startups, etc. Então, acho que, sem dúvida, tem um papel bem interessante. Thaís, quer comentar? Eu ia só complementar, Bárbara, nesse sentido que você falou. Acho que no mercado hoje em dia é comum a gente ver isso em times menores, mais enxutos, também em empresas que não têm mesmo empresas grandes, mas que não fizeram uma super transição já robusta, a gente vê isso acontecendo também, né? Assim, o curso aconteceu e eu dava aula para pessoas que trabalhavam para o governo e que eram front-ends, mas que tinham que assumir um papel ali também, porque não existiam designers nesse ambiente, né? Exatamente. Bom, Thales, pode fazer sua pergunta. Abre o microfone, por favor. Thales? Bom, não sei se você está tentando falar, mas a gente não está te ouvindo, tá? Seu microfone está fechado ou não está acessível pela plataforma. Ah, ok. Beleza. Se quiser escrever, a gente lê também no chat, tá bom, Thales? Vou ler, então, a próxima pergunta, que seria da Jennifer. Poderia falar um pouco dessa diferenciação entre gestão de produtos e UX design de produtos digitais? Claro, vou falar e a Thaís me complementa aqui também. Mas, basicamente, a diferença dessa formação é porque hoje, dentro de um time de produto, você vai ter um especialista em UX e design, normalmente uma pessoa que veio da carreira de design ou que se desenvolveu na carreira de design de alguma forma. Você tem a pessoa engenheira, né, as pessoas desenvolvedoras, então você tem ali pessoas da área técnica de desenvolvimento de software,
e você tem a pessoa de produto, que faz parte desse trio que a gente chama assim, básico de produto. A pessoa de produto, ela normalmente vem de diferentes áreas de conhecimento, mas ela vem com um arcabouço um pouco maior de negócio ou disposta a acumular esse conhecimento de negócio para poder contribuir com o time. Então, eu vou trazer aqui o que eu, como PM, faço no meu dia a dia e a Thaís pode trazer o que uma pessoa UX faz no dia a dia que a gente ajuda a diferenciar. Então, como PM, o meu papel é, junto com esse time que eu acabei de mencionar, e aqui no Nubank a gente tem, além de designers e engenheiros, a gente tem data analistas, então pessoas que a gente chama de business analysts aqui. Então você tem uma pessoa especialista em dados, uma pessoa especialista em design e UX e uma pessoa especialista em engenharia, em desenvolvimento. O meu papel junto com esse time é articular por exemplo, né, o negócio tem um objetivo e meu papel é entender, com base nesse objetivo, como que a gente cria um produto que contribua para aquele objetivo, ou como que eu estruturo o produto que a gente tem para alcançar aquele objetivo. Seja ele um objetivo financeiro, seja ele um objetivo de satisfação do cliente, seja ele um objetivo de equiparação de funcionalidades em relação ao mercado, né, produtos em relação ao mercado. Então, varia muito o tipo de objetivos. Está dentro da minha responsabilidade também entender, articular o trabalho desse outro restante do time, principalmente quando ele é um time mais júnior. Quando ele é um time mais sênior, por exemplo, né, o designer é sênior, o nosso data analista é sênior, as pessoas engenheiras são sêniores, eu preciso articular bem menos, elas sabem o que elas precisam ir fazendo ao longo do tempo. Mas caso esse seja um time mais júnior, faz parte do meu trabalho também apoiar esse time no entendimento do que é valor para o cliente, nas pesquisas, né, com esse cliente, entrevista com o cliente, levantamento de oportunidades. Uma vez definido qual que é o problema que a gente vai se propor a resolver, né? Por exemplo, vou falar aqui, a gente vai criar o Pix. Então, a gente tem que construir o Pix aqui dentro do Nubank. É meu papel entender quais são as regras que o Bacen determina que esse Pix tenha que ter. Então, por exemplo, o que o regulador exige que essa funcionalidade tenha dentro de um banco. Então, faz parte do meu papel, junto com o time de legal, né, o time de jurídico e compliance, entender quais são as regras de negócio para esse produto funcionar. Eu documento isso, e aí a pessoa designer, junto comigo, entendendo essas regras, entende a melhor experiência, né? Eu vou colocar o valor primeiro, eu vou colocar o nome primeiro, eu vou marcar aqui para repetir esse Pix todos os dias, eu vou colocar uma forma de a pessoa entender qual que é a melhor data. Então, ele entende muito qual que é a melhor experiência para essa pessoa e, junto comigo, cria essa experiência, né? Junto com o time, né? Pensa essa experiência. E o time de engenharia desenvolve essa experiência. Obviamente, eu estou falando aqui em linhas bem gerais e bem simplificadas para poder só ilustrar realmente a diferença entre a gestão do produto, que parte muito desse lugar de entender regras de negócio, medir resultado, acompanhar se tudo está acontecendo dentro do tempo esperado. Então, o designer está alocado no Pix esse mês, mas no mês que vem ele tem que estar alocado em investimento. No outro mês, a gente tem que entregar seguros. Então, como que esse trabalho é articulado ao longo do tempo para a gente garantir que os resultados que a gente combinou com o negócio vão, de fato, acontecer. Então, em linhas gerais, eu diria que e garantir que a gente está medindo esses resultados, né? Sabendo que a gente está, de fato, se eu estou fazendo esse produto de Pix para... Pix não, porque o Pix não faz sentido, mas sei lá, estou criando um produto que é para as pessoas, para aumentar a receita dentro da empresa. Por exemplo, Pix no crédito é uma funcionalidade que pode aumentar a receita dentro né, para a empresa que tem o Pix no crédito.
eu vou lá e vou ver se de fato no fim do mês, no fim do trimestre ou do semestre, eu aumentei essa receita com aquela funcionalidade que a gente construiu, por exemplo. Tentei explicar de linhas mais básicas, mas vai lá, Thaís. Vou só complementar rapidinho, acho que a Bárbara já falou mais, mas o que é importante saber, assim, são áreas que têm sobreposições grandes e têm muitos temas em comum, mas vai variar a profundidade que você vai ver alguns deles. Mas mais importante do que isso, são trilhas de profissão diferentes no mercado. Então, eu acho que, Jennifer, eu não sei se você já atua, né, com produtos digitais ou quer atuar, seria legal você entender um pouquinho das profissões, porque a atuação de Product Manager ou Product Owner, né, a gente vai falar mais de Product Manager, mas é uma atuação que a gente vê ali mais focada, como a Bárbara falou, nessa mediação dos resultados do produto digital, na mediação das necessidades do negócio, no apoio à organização e pipeline do time de desenvolvimento, em acompanhamento desse resultado. Já o time de design, se você for atuar como um Pro Design, por exemplo, ou UX Designer, você vai atuar na elaboração das experiências, que também tem um pouco de entender o produto, o resultado dele, mas com uma profundidade maior nessa questão de fato, tangibilizar a solução que as pessoas vão utilizar. Então, eu acho que eles têm algumas sobreposições, né? Nos dois vocês vão falar um pouco de métricas, vão falar um pouco de pesquisa, mas a gente vai falar com mais intensidade em gestão, na gestão do produto em si, e a gente vai falar com mais intensidade no design da elaboração da solução em si. Isso. Se Vou tiver... já... Pode falar. Não, eu ia só perguntar se tiver ficado alguma dúvida. Boa. Então, ficou claro ali para a Jennifer. Vou seguir pra... Você quer ir na próxima? É, porque eu já vi que era para UX, então vou puxar aqui, tá bom? Ó, o Jonathan falou que é publicitário e trabalha como analista de comunicação e quer fazer uma transição para UX. Então, pretende fazer o curso de UX e ele quer saber se a aceitação é boa para quem está migrando de carreira através da pós. Jonathan, como a gente falou, é um público comum que a gente tem, não é um público exclusivo. Eu acho que é muito interessante, inclusive, esse público misto de pessoas que já atuam de fato na área e pessoas em transição, porque a gente aumenta um pouco, né, ali a qualidade dos debates, né? Muito legal estar debatendo com quem atua também e traz dificuldades da realidade do dia a dia, mas a gente tem um público grande de pessoas que estão interessadas em fazer uma migração. De fato, a gente tem alunos que fizeram essa migração através do nosso curso e conseguiram ingressar no mercado. Não é uma promessa, né, assim, de conclua esse curso e faça uma migração. Acho que vai depender bastante do que o Romeu, inclusive, falou ali no começo, que é a sua dedicação extra-curso para, de fato, fazer as atividades, conseguir construir um portfólio, conseguir se integrar mais nesse mercado, para mostrar ali suas habilidades para uma primeira experiência, mas eu acredito que o curso te prepara bem para você ter um básico, né, ali, para conseguir ingressar, ou mesmo conseguir pegar trabalho de freelancer, que normalmente também é um caminho que ajuda, né? Eu acho que outra coisa interessante do curso online ao vivo é que você começa a conhecer pessoas desse mercado. E aí você conhece pessoas, conhece empresas, e tudo isso ajuda um pouco mais também no ingresso ao mercado. Então, sim, ele ajuda, é uma trajetória comum, muita gente acaba fazendo isso nesse curso também. Acho que o mesmo vale para os outros cursos, né? Sim, exato. Boa. Do Thales. Isso, exato, Romeu. A próxima é para você. Eu já atuo como UX Design, me interesso por front-end, fiz alguns cursos introdutórios, mas apenas esporadicamente. Não domino muito. Me inscrevi para UX Engineer, influenciado pelos materiais do Google sobre essa atuação. Mas vendo a apresentação do Romeu, eu acho que talvez faça mais sentido migrar para UX e design de produtos digitais, já que o core do meu conhecimento é a atuação em UX. Faz sentido, Romeu? Acha que o UX Engineer seria uma abordagem muito mais voltada para devs? Bom,
Sua frase no final, acha que UX Engineering seria uma abordagem muito mais voltada para devs? Sim, totalmente, tá? UX Engineering é digamos assim, a maturação do desenvolvedor para que ele entenda também de UX e também de negócios e pessoas. Então, é trazer o profissional de front-end, né? Ou formar aquele pessoal que não tinha conhecimento de front-end, que só conhecia desenvolvimento, trazer ele para o front-end, mas já olhando para essas duas áreas com quem ele interage muito, que é UX design, né? E também gerenciando times, entendendo estratégia de negócio, entendendo tendências, né? Mas ele é engenheiro, tá? Então, Thales, o UX Engineer ele é um engenheiro de software que ele transita melhor ali na parte de front-end, de experiência do usuário, de negócio, né? Se você gosta da sua área de design e o seu interesse é fortalecer essa questão do digital, né? UX e design de produtos digitais vai te trazer uma bagagem muito forte, né, para entender como que você aplica seu conhecimento de design no contexto de produtos digitais. O UX Engineer é dev, é um cara que vai trabalhar com software, mas articular com as outras áreas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer sua dúvida. Depois você dá um feedback para a gente aí. Ah, legal. Isso aqui. Maravilha. Ótimas perguntas, pessoal. A gente tem mais alguns minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida? Depois eu queria até convidar vocês, deixa eu ver se eu acho fácil aqui para mandar o link. Existe um estudo feito anualmente pela PM3, que também é uma escola de formação livre, né? Não é uma escola de formação superior como a PUC, é uma escola de formação livre com cursos menores e mais ferramental. Mas eles têm um trabalho super legal com a Bain Company, que é uma consultoria de pesquisa, e eles soltam anualmente um panorama da área de produto como um todo. Então, ela envolve pessoas de produto, né? Gestores de produto, pessoas de UX, pessoas de product marketing, fala um pouco sobre salário, fala sobre composição de times. É um estudo bem interessante de conhecer também, para você entender um pouco mais sobre o que é esse mercado, né? O que espera esse mercado. E uma coisa que está sendo interessante, principalmente para quem está chegando agora na carreira, é que nos últimos 2 anos, principalmente, a entrada de pessoas júniores e plenas, as vagas para pessoas júniores e plenas têm aumentado, o que era uma coisa rara na época, principalmente ali no pós-pandemia, que acabou que as empresas estavam buscando muitas pessoas sêniores para já irem para o digital de uma vez, correndo, etc. E o mercado está dando uma regulada agora, né? Porque teve um pico e agora o mercado está dando uma regulada super interessante para quem está chegando na carreira e para quem está desenvolvendo na carreira também. Obviamente, existem várias posições de sêniores, mas as empresas estão abertas para quem está começando agora. Então, é um mercado que realmente... E é um mercado que normalmente se paga muito bem, porque ele está bem próximo da tecnologia, que também é uma área da empresa que costuma remunerar super bem. Então, fica a dica aí para os profissionais que querem se desenvolver nesta área. Tem uma pergunta da Zoe, e aí eu não sei se estou falando certo, viu, Zoe? Me perdoe se eu não tiver
e fique à vontade para me corrigir. Os projetos desenvolvidos ao longo do curso de gestão de produtos podem ajudar a formar um portfólio? Estou em transição de carreira. Sim, em gestão de produtos, a gente não tem tanto portfólio, porque o seu portfólio vai ser o seu resultado e impacto no negócio, muitas vezes. Mas ele te ajuda a construir um caminho para esse portfólio. O que significa isso? Uma coisa que eu falo com muitas pessoas que estão, principalmente no seu, que é o seu caso de migrando de carreira, aqui você vai ter ideia sobre como elaborar o racional e sobre qual o processo que você precisa seguir para poder, né, chegar num resultado esperado dentro de, né, ali, em alguns dos resultados esperados da pessoa gestora de produto. Então, você vai saber o que quais são os seus entregáveis. E aí, você vai, durante as aulas, ter exercícios que vão te fazer chegar nesses entregáveis, treinar esses entregáveis, e você pode ter, eventualmente, um projeto pessoal que você pode aplicar esses conhecimentos e, de fato, soltar uma feature ou dentro da sua própria empresa, né? Principalmente, uma das coisas que eu falo para quem está migrando de carreira é tentar fazer essa migração interna se você já trabalha numa empresa que tem um produto digital. Ou entrar por uma área que é a sua área dentro de uma empresa de produto digital e depois tentar fazer essa migração internamente também. É um jeito que normalmente é acelerado aí de fazer essa migração. E aí, uma coisa que várias empresas, né, e eu já vi várias pessoas fazendo isso também, pessoas né, alunos e pessoas do meu relacionamento, e foi uma das coisas que eu fiz também, foi aplicar esses conhecimentos, por exemplo, na minha época, o que existia no mercado eram os hackathons. Então, eu participava de tudo que é hackathon que você pode imaginar, que é uma maratona de desenvolvimento de algum produto para o mercado. E aí, nessa maratona, eu conseguia testar esses conhecimentos, né, colocar eles em práticas e fazer ali entregáveis, entendendo a minha atuação, né, demonstrando a minha atuação ali dentro, e eu pude contar esses casos depois nas minhas entrevistas, vezes que eu tinha um problema para resolver e como que eu abordei esse problema. Então, nessa formação, porque as entrevistas de produto vão estar muito focadas em resultados que você alcançou, mas elas vão estar talvez o entrevistador em si talvez seja mais interessado em saber como que você alcançou esse resultado. Então, na formação, você vai ter formas de demonstrar como que você pode alcançar um resultado caso você ainda não tenha alcançado, por exemplo, né? Então, você pode trazer para o recrutador um pouco disso, do racional que você usaria para chegar naquele resultado, caso você ainda não tenha uma experiência, ou demonstrando em projetos pessoais ou projetos, né, desse tipo, internos dentro da empresa, ou em hackathons, ou outros processos de criação de produto, como que você aplicou aquilo de fato num caso real. Não sei se eu respondi, mas... Complementando ali a Bárbara, essa característica de portfólio ela é muito mais presente quando a gente fala de UX, de design de produtos digitais, né? A gente costuma ter mais portfólios, e aí portfólios de caso de estudo também podem complementar seu portfólio. Óbvio que para um portfólio de vagas com mais maturidade, casos reais, com impacto real, né? Eles são mais desejáveis. Esse portfólio, inclusive, tem telas, né? Tem a experiência em si e tal. Que, diferente do gestor de produto, a gente não constrói, né? Não define nesse sentido, não desenha a solução de fato. A gente articula o desenho, a gente articula o resultado. Então, mas é um resultado conjunto, né? Não é um resultado específico nosso. Bom, Romeu, você está com o microfone desligado. Só comentar que eu deixei aí o contato do LinkedIn, caso alguém queira entrar para tocar
figurinhas, ideias sobre carreiras, sobre formações, tá? Para estender também para além aí da nossa sessão a possibilidade da gente conversar um pouco mais sobre essas temáticas. Ótimo. Deixei o meu aqui também. E acredito que por hoje é isso, né, Romeu? Thaís? Creio que sim. Com isso a gente fecha e, mais uma vez, estende o convite a vocês para fazerem as suas inscrições nos links enviados. O material desta aula vai ser compartilhado assim que a gente tiver acesso ao vídeo formatado aqui pela equipe da PUC. E agradeço a presença de todos até agora. Tenham uma boa noite. Obrigado, gente. Uma ótima noite para vocês aí. Bom descanso, boa semana. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Vou parando a gravação aqui.